você ser forte, as coisas vão ficar mais fáceis na tua vida, com certeza. Eu sempre tenho essa frase comigo, assim, quanto mais forte tu é, mais fácil fica a tua vida. Coisa linda. E todo mundo procura ter uma vida gostosa, né? Uma vida Sim. prazerosa, uma vida fácil. Então, seja forte. Bem-vindos ao Guerreiro Cast. Esse episódio está maravilhoso. Eu, Diogo Guerreiro, tenho orgulho de ter esse cara aqui comigo hoje conversando. Fernando Oliveira vai contar um pouquinho da sua história, e não é pouco tempo, né, de história, mas ele está aqui. Muito obrigado, Fernando. Valeu, Mais uma Diogo, vez obrigado pelo convite. por aceitar o convite. E a gente então vai dar início ao nosso episódio, que vai ser uma resenha, uma conversa incrível, de muito ensinamento para quem está assistindo aí. Então, assim, ó, senta, faz o que estiver fazendo, presta atenção agora que esse cara tem muita coisa legal para falar. A gente abordou um tema bem legal de, né, trazer para esse episódio, mas antes disso a gente tem que se perguntar, né? Quem é o Fernando Oliveira? Eu sou Diogo Luiz Oliveira. Tu é meu parente, pô? Será que não? Eu costumo dizer que todo sobrenome tem um parentesco, tem um Oliveira, né? aí, Tem um primo de longe. Pois é, então assim, diz pra gente, Fernando, da onde tu é, se quiser, né, falar um pouco do teu pessoal aqui nesse primeiro momento, e também eu preciso saber como começou essa jornada com a educação física. Todo mundo que veio pra cá, né, conversar comigo me contou uma história, cara, e eu fiquei impressionado como a educação física entrou na vida dessa pessoa. Contigo não vai ser diferente. Eu costumo dizer que educação física, eu acho que nasce com a pessoa, né? Eu acho que toda criança que nasce, ela vai, o primeiro passo dela é através do esforço físico, de ficar em pé, querer caminhar, depois correr e depois se movimentar. Então isso já nasce, eu acho que isso é de Deus, é do ser humano, fazer o esforço físico para poder sobreviver. E comigo não foi diferente, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa e o esporte estava dentro da minha família desde antes. E em cima do esporte eu, com certeza, me encantei pelo mundo da atividade física. Me coloquei, né, como primeira opção até na faculdade, né, de educação física. Eu acho que eu já vi histórias de muita gente colocar a educação física como uma segunda opção. Que sobrasse, né? E hoje, no mundo de hoje, a gente viu como a nossa área, ela cresceu, engrandeceu esse mundo e universo do fitness, não só de fitness, atividade física, saúde, esporte, rendimento, e tudo ela vai para o mesmo caminho, que é o corpo humano, o desenvolvimento do corpo humano. E a educação física, para mim, ela foi, né, entrou como primeira opção na faculdade, eu já passei no primeiro vestibular, eu cursei educação física. Boa. E eu costumo dizer que eu tive muita sorte na minha carreira, porque eu jogava futebol, era atleta de futebol, e quando eu estava na primeira fase da educação física, me convidaram para trabalhar na academia. Eu brinquei com a pessoa que me convidou, né, uma amiga minha, pô, academia? Eu nunca entrei numa academia, eu era proibido de entrar em academia. Tu vê só. Porque jogador de futebol, na minha época, ele treinava pro futebol e a academia estava fora. Era só o preparo físico, né, que a gente faz ali físico, de campo, de... Era só bola, preparo físico e corrida. E realmente a musculação, nós éramos proibidos de entrar na sala de musculação. E eu brinco com o pessoal porque eu já me encantava com a musculação quando eu tinha meus 16, 17 anos, porque como jogador de futebol eu era magrinho, né, os braços fininhos, o ombrinho fininho, e eu queria ganhar um músculo, uma massinha, né? Já achava bacana o cara ter uma massinha, e a gente era proibido. Que posição que tu jogava, Fernando? Eu jogava de lateral esquerdo. Olha aí, tinha que ser ágil, veloz, rápido, né? E rápido. E forte também para aguentar os carrinhos, né? Forte, né? E só para resumir nessa história de futebol, hoje a musculação ela faz parte do atleta de futebol. Exatamente. Não só do atleta de futebol, mas como de qualquer atleta no mundo. Hoje a musculação está como primeiro exercício, a primeira preparação física do atleta hoje é a sala de musculação. O trabalho de força e potência hoje ele é fator primordial para o atleta. Então a gente está dentro dessa área também, né? E então, voltando àquela história ali da educação física, me chamaram para trabalhar na academia. Eu peguei e fui. Na época, a Florianópolis ela tinha algumas academias, mas a melhor academia da cidade, até do estado, era a Racer, né? Acho que quem vai assistir aqui o podcast vai conhecer a Racer. Muita gente já treinou na Racer, que era a única academia de Florianópolis. Dentro da ilha já, essa dentro academia. Dentro da ilha, aqui em Floripa. Né? E então eu fui fazer a entrevista, mas sem nenhuma pretensão, assim, não vão me chamar para ser professor, né? E eles queriam um professor de natação ainda, resumindo. Já era outra coisa. Nem nadar eu sabia. E fui, e de todos os inscritos lá para fazer a inscrição, para fazer o estágio na época, né? Me escolheram. E eu estava na primeira fase da educação física. Então, naquela época, não se tinha muito
essa história assim de que fase você vai estar na faculdade para fazer um estágio na área de trabalho, né? E eu comecei na primeira fase como professor de natação, e aí fui fazer os cursos dentro da academia, e em menos de 45 dias eu estava dando aula de natação. Olha só. E assim começou a minha trajetória. E as pessoas que começaram a ter aula comigo na natação começaram a gostar, né? Eu comecei a ter um grande sucesso na aula de natação, e depois na natação infantil, e aí até chegar o convite, depois de um ano e meio na academia, se eu queria fazer parte do grupo de professores da sala de musculação. Ah, sim. Então eu passei por um treinamento durante 3 meses de estudo na própria academia, para assim ingressar como professor de musculação. E amei. Adorava ficar na sala de musculação como instrutor, não só pela questão da musculação, mas assim, de estar com as pessoas, de atender pessoas. E assim começou a minha carreira dentro da academia, trabalhando mais ou menos 4 horas na sala de musculação, depois passei para 6, até chegar a 8 horas de sala de musculação por dia, e assim foi. Até me tornar, depois de alguns anos, coordenador da sala de musculação da Racer, da Racer Academia, né? Na unidade que eles abriram no centro de Florianópolis. Que massa, e ali eu fiquei por alguns anos como coordenador, professor da sala de musculação, coordenador depois da equipe de personal. Que eu não sei se tu lembra, né, Diego? Aí, nos anos... Se eu estou falando de ano 2001, 2002, 2003, assim, não se falava em personal. Não, era E aí começou a surgir, naquela época, né, o professor particular, o professor de personal na sala de musculação, atendendo individualmente um cliente da sala de musculação. E aí começamos, assim, uma equipe de personal na Racer, onde eu também fui coordenador dessa equipe, e montamos uma equipe bem legal lá na Racer, trabalhávamos, na época, em uns 14 a 16 personagens na sala de musculação, junto com a equipe de professores da musculação. De sala mesmo. Os dois e é onde surgiu, né, essa questão do personal. E aí, hoje, a gente sabe que é um grande mercado de trabalho, uma grande área para se atuar, né? Eu vejo que a melhor área para se atuar como personal é realmente cuidar de pessoas, cuidar de seres humanos, e para isso a gente precisa gostar muito de estar com pessoas, de conversar com pessoas, de ouvir pessoas. Exato. E em cima do que tu ouve, que tu vê, qual é a decisão que tu toma para cuidar dessas pessoas, para transformar a vida delas numa vida mais saudável. Até porque a gente sabe que hoje, né, falando agora atualmente, tu é um exemplo disso, tem alunos que fazem 5 vezes contigo na semana, que às vezes eles veem mais o personal do que alguém da família. Justamente. Né? Até porque vem de outro lugar, a família é de outro estado, e a gente acaba sendo não só um personal, mas um parente dessa pessoa, porque às vezes ali 6 horas da manhã é a primeira cara que a gente encontra, é o aluno e o professor, né? Eu vejo isso assim como eu vejo como um grande privilégio. Nós, professores de educação física, hoje personal trainer, e ao mesmo tempo uma referência para essas pessoas que nos procuram e estão com a gente todo dia, né? Pessoas que eu me sinto muito grato, e eu falo isso para os meus clientes, né? De ter aquele aluno que chega na academia às 6 da manhã e vai lá para treinar contigo, né? A gente não é a melhor pessoa do mundo, mas quem é melhor do que a gente às vezes é a cama, é o descanso, é o sono, mas ele levanta e vai lá, né? E vai lá para estar contigo, para treinar, porque ele sabe que eu estou lá esperando ele, que o treino dele vai ser comigo e que a gente vai poder dar algo para ele. A mesma coisa quando chega 9 horas da noite, 9h30 da noite, que o nosso cliente também passou pelo dia inteiro de trabalho, né, que ele está cansado, ele vai para a academia para fazer a musculação, mas ele não vai para fazer musculação, ele vai porque o meu personal está lá me esperando. Sim, tem um comprometimento. Tem um comprometimento, né? E o que traz resultado é ele estar lá. Né? Porque montar treino no papel, montar treino no computador, treino de YouTube, pegar treino do amigo. Qualquer treino é bom. Mas o treino bom, eu costumo, é aquele que é feito. Exato. É aquele que é executado, né? Executado ao lado do personal. E outra coisa que eu sempre falo, né? Tu falasse da questão do personal. Toda pessoa, ela vai ao médico uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses. Ela vai ao psicólogo uma vez por semana ou 2 vezes por mês. Mas com o personal, ela está todo dia. Diariamente. Aí, diariamente, né? No mínimo 2 vezes por semana. No mínimo, né? 3 e 5. Então, o privilégio que a gente tem de receber essas pessoas para cuidar delas, para mim, eu chamo de privilégio, eu chamo de um benefício que a gente tem. Porque tu poder estar anos trabalhando com essas pessoas ali seguidamente, né? Dia após dia,
durante 10, 15 anos, 20 Esse anos. É o melhor reconhecimento que É a o gente melhor tem na reconhecimento vida, que a né? gente tem na É vida. uma longevidade Isso como personal, né, da pessoa ali, né? E a gente consegue perceber a alegria deles ali na sala de musculação, né? Junto com a gente ali no bate-papo, naquela brincadeira, naquela risada. Eu sempre falo que nós, personagens, está ali trabalhando. A gente tem que proporcionar para eles a melhor hora do dia deles. Porque pode ser momento de lazer deles, pode ser momento de extravagar algo onde ele precisa colocar para fora a sua força para poder se reequilibrar novamente, tanto Não, fisicamente como espiritualmente e mentalmente, exato. para ele continuar o dia dele ou para ele terminar o dia dele. Mas quem dá essa direção somos nós. E a gente tem que estar muito focado nisso, e eu acredito que é porque se a gente tá fora do plumo ali, a gente acaba não levando um treino, né, positivo para essa pessoa. Essa energia ela fica bagunçada porque ele precisava de uma coisa, tu tá entregando outra e tu vê aquele dia parece que foi perdido, Justamente. né? Eu uso uma palavra, Diego, na sala de musculação para meus alunos, que eu tenho isso comigo há muito tempo, que todo cliente que chega na academia, né, todo, a gente chama de cliente, aluno, o nosso amigo que está ali para Isso. treinar com a gente tem que dar o nosso máximo no acolher. Muitas vezes a gente já passa por isso, a gente, né, o aluno que chega lá para treinar, às vezes atrasado, porque ele também estava no compromisso, ele também tem o trabalho dele, ele também tem os problemas do dia a dia dele, ao mesmo tempo ele está indo para a academia. Então ele tem aquele horário ali contigo de 1 hora, mas às vezes ele chega atrasado, 20 minutos, 30 minutos, mas a gente tem, nesse período que a gente está com ele, a gente tem que ter o acolhimento. É acolhê-lo e dar o nosso melhor para ele naquilo que ele precisa. Então, se ele vai treinar musculação, fazer com que aqueles 20 minutos, 30 ou 40 ou até 1 hora de musculação seja o melhor para o dia dele. Que aquilo satisfaça as necessidades dele naquilo realmente que ele precisa. Para continuar o dia, como eu já falei, ou para ele terminar o dia dele, para amanhã começar um novo dia. Verdade. Então, assim, falando disso, né? O que te motiva, Fernando, ao longo desse tempo de trabalho que tu tá na sala de musculação, lá desde o início, como, né? Que tu foi para musculação, virou coordenador, sabe que lidar com pessoas, ainda mais que um grupo de personagens, assim, que tem cada um seu estilo, seu jeito, mas o que te motiva ainda hoje estar, né, atuando, fazendo esse trabalho de campo, vamos dizer assim? Eu tive uma conversa agora, essa semana a gente estava conversando na academia, e as pessoas falam muito hoje na questão do online, por exemplo, né, do mundo online, e perguntaram para mim, Fernando, por que tu não atua também no mundo online? Não, tudo bem, eu acho que é um mercado maravilhoso para poder ainda passar mais do nosso trabalho para o mundo até, né? Mas eu ainda comentei com a pessoa, eu gosto e amo estar na sala de musculação. Então, o que mais me motiva é ver essas pessoas treinando e transformando a vida delas. E transformar não é só o corpo. Tu transforma a vida de uma pessoa quando ela sai da sala de musculação e ela leva isso para o dia dela, onde ela consegue, através do exercício físico, mudar alguns hábitos da vida dela. Exato. Né? Que fazer boas escolhas. Então, você só muda teus hábitos adquirindo os outros. E para adquirir outros, você tem que fazer novas escolhas. Então, o que me motiva é ver essas pessoas indo para casa e no dia seguinte, e dia após dia, mudando esses hábitos, né, para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. E depois de um grande tempo, o reconhecimento ele vem. Pode ser 1 mês, pode ser 2, 3, 1 ano, 3 anos, 5 anos, a pessoa, nossa, hoje eu sou uma pessoa diferente. Tu sabe que, lembrando isso, já me faz essa memória, né? Porque eu, quando fui para a sala de musculação ali com 16, 17 anos, ali, buscando um objetivo, eu me inspirei num professor de sala, né? Eu já falei aqui no podcast, professor Paulo, o professor Juliano, que é o dono da academia lá, que depois eu fui funcionário da academia, trabalhei com a academia, né? Na sala de musculação, na sala de dança lá, dessa parte da história. Mas são referências que eu carrego até hoje, né, há mais de 20 anos aí, como pessoas que foram os pilares para mim também vivenciar isso e me tornar um professor, um personal como eles eram, né? Então, acredito que não só como teus alunos que buscam isso, mas dentro desse meio, provavelmente pessoas se inspiraram em ti, Com né, certeza, eu ia para seguir. até, quando estava falando sobre isso veio à minha mente agora, né, porque eu também tive minhas referências, né, no mundo esportivo, Isso. na parte de academia, na área da musculação, e essas pessoas que foram minhas referências ainda, né, alguns estão ainda trabalhando na área, e me ajudaram a me tornar, né, o que eu sou, né, de gostar mesmo de musculação, de gostar de estar na sala de musculação, e o mais importante, gostar de estar com pessoas.
gostar de cuidar de pessoas. E realmente eu vejo hoje meninos que foram até, são filhos até de colegas minhas da educação física, que se tornaram professores de educação física, que me falaram que foram para a educação física porque me tinham como referência na sala de musculação, e hoje são ótimos profissionais da educação física, seja da musculação, do crossfit, alguns do LPO, mas estão trabalhando no ramo de treinamento de força, e se inspiram na gente ainda, né? E como eu me inspiro também, hoje vejo meninos novos na sala de musculação, que realmente fazem um trabalho magnífico, né? Porque a educação física ela foi se modificando nos últimos 10, nos últimos 15 anos, e até hoje ela tem um grande avanço, assim, porque ela abriu leques de possibilidades de trabalho dentro da sala de musculação, que é muito grande. É legal isso, né? Pegar o gancho, já vou jogando a próxima pergunta aqui, porque são mudanças marcantes que vêm ao longo das décadas, né? Como a gente falou esses dias, a evolução das máquinas, né? Os pesos ali, o peso, os 10 quilos da academia X é o mesmo peso da academia Y, mas a forma como usar o aparelho, usar um banco, né? Tudo isso vem evoluindo ao nosso favor, né? E só questão de melhorar ainda mais, né? Tu sabe que a gente foi até juntos agora para São Paulo na feira, na Arnold. Isso. E a gente vê o quão grande hoje é a nossa área, né? Tanto na área da nutrição, ligado ao mundo esportivo e ligando ao mundo da musculação, como está a musculação. Então, a gente vê o tamanho e a grandiosidade hoje das feiras, a nível de equipamento, a nível de mudança comportamental nos equipamentos para treinamento de força, que cada ano que passa eles são mais estudados, estão cada vez mais evoluindo por um treinamento de mais qualidade, de mais ergonomia, de mais saúde, para qualquer tipo de pessoa. Exatamente. Né? Desde uma criança, um homem numa idade mais forte, que eu costumo dizer entre os 20 e 30 anos de idade, e dos 30 aos 40, e dos 40 aos 50, treinando musculação pesada. Exatamente. E a gente fica feliz de ver isso, né? A evolução, né? Porque uma evolução. Quem já treinou em academia de bairro, né? Academia da ferrugem, né? Vamos falar assim, sabe que era uma barra reta para fazer supino, uma barra reta para fazer o bíceps, uma barra reta para fazer o agachamento. Hoje a gente tem máquinas específicas para isso, as barras com a ergonomia, né, para poder fazer o movimento, as polias, né, também. E tudo isso que a gente vindo cada vez mais com mais modernidade, mais estudo, para uma melhor qualidade de vida das pessoas, né? Antigamente a musculação era se falada, musculação é coisa de marombeiro, musculação é coisa de homem, então musculação é aqueles caras grandão. Não. Hoje tu me acompanha na academia e tu vê pessoas hoje, meninos, meninas, novos, pessoas de 70 anos, pessoas magrinhas, fazendo força. E força. Não é um treininho leve, eles fazem força e são fortes. Então tu pega um menino ou uma menina magrinha, extremamente forte, extremamente estável. E isso que eu defendo tanto, eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, quanto mais forte você é, mais fácil fica as coisas na tua vida. E tudo. Eu gosto desse exemplo porque a gente sabe que lá na academia, quando a gente faz ali um agachamento pesado, um exercício em si pesado, quando tu supera aquilo dali, cara, tu te sente um super-herói, né? Tu sente, eu venci a mim mesmo. E essa força que tu consegue, através do exercício e de superar ali, e ter alguém te inspirando, te motivando, dizendo, vamos, tu consegue mais uma, tu consegue fazer esse agachamento. Cara, isso depois parece bobagem a gente falando assim, porque a gente vive isso, né? Vive. Mas lá na rua, cara, tu tem uma resiliência, tu tem uma força, tu tem uma coisa diferente. Então eu tive já exemplos de pessoas me dizendo que a vida dele mudou totalmente quando ele começou a ganhar força, porque ele teve mais poder de tomada de decisão, ele teve mais poder de tomada de ação, mudança de hábito. E uma das grandes principais coisas que eu vi nesses anos todos é a pessoa dizer para mim, Fernando, hoje eu consigo dizer não para as coisas, coisa que eu não dizia antes. Então, as pessoas que não conseguem dizer não para algumas coisas, ela não consegue avançar na vida dela em muitas coisas. Ela não consegue dizer não. Às vezes, assim, você vai sair para beber com teus amigos, vou tomar mais um pouquinho. Tá. Comendo demais, vou comer demais. Então, quando você diz não para essas coisas, eu acho que é um grande passo que você dá à frente da tua vida. Então, você cria uma alavanca, melhorando cada vez o teu potencial de ação para você mesmo.
Tu sabe, Fernando, pegando esse gancho que tu tá falando, eu levo aqui para minha parte como atleta de fisiculturismo, né? Tu sabe como é, Como é né? difícil essa vida. Então, é muito não que a gente diz para a sociedade, para tua família, para, né, para pessoa que tá junto contigo, porque o mundo esse que é o mundo social, que a gente sabe que nem os nossos clientes vivem bastante isso, a gente também, né? Mas alguns menos, outros mais, mas para se tornar um campeão, né, digamos lá dentro do palco, que é só chegar na preparação, subir no palco, cara, a galera diz muito não para muita Isso é coisa. verdade. Eu acompanho, né, muito o teu trabalho, muito a tua dedicação ao mundo do esporte, a tua e mais o nosso colega lá, o Sim, Solano, sim, Solano tá convidado para vir aqui que já, é hein? um fera também nessa área e é muito amigo meu. E eu percebo em vocês, como atletas, como vocês dizem não para a vida social, né? Que é uma vida que todo mundo tem. E às vezes as pessoas até colocam isso como uma. Ah, isso é palhaçada, isso, Sim, porque o cara deixa de fazer isso, o cara deixa de fazer aquilo, o cara não come isso. Mas o dizer não, eu vejo como um grande benefício de um poder mental, né? De você se tornar cada vez mais forte. Que força não é só ter força muscular, força é você ter estabilidade na tua vida inteira, na tua vida social, na tua vida familiar, na tua vida profissional. Uma pessoa de sucesso, ela tem que estar no equilíbrio desses 3 pontos. Né? Família, trabalho, vida financeira, vida amorosa, amigos. E eu sempre falo isso para meus alunos também, né? Eu participei de um curso uma vez e me chamou bastante atenção que nesse curso a gente comparou a nossa vida como uma roda gigante. Então a roda gigante, o carrinho da roda gigante uma hora está lá em cima, uma hora está no meio, uma hora está lá embaixo. Então aí a nossa vida é assim. Então, nós discutimos muito isso e tem coisas que a gente não deve colocar no carrinho da roda gigante, que é a nossa saúde. E a saúde é física, mental e emocional, porque se você coloca a tua saúde na cadeirinha da roda gigante, um dia ela vai estar lá embaixo. E aí? Onde a gente vê que pessoas, quando estão lá embaixo, elas ficam desesperadas. Elas não sabem o que fazer para novamente subir a nível de saúde. Então, não negocia a tua saúde. Eu sempre falo, não negocia a tua academia. Não negocia o teu treino. Não negocia o teu estudo. Não negocia a tua espiritualidade. Não negocia. Quando você tem que fazer algo para você mesmo, faça. Não abra mão disso, porque isso vai te levar ao sucesso. E ao sucesso é você ter equilíbrio na tua vida. Você está bem, está em paz, está com a tua saúde em dia. Porque se você coloca a tua saúde na cadeirinha da roda gigante, um dia ela vai estar lá embaixo. Aí você tem que esperar ela subir novamente. Até porque a gente fala de resultado, né? Também não só lá o estético, né? Que às vezes a pessoa ainda acha que a academia é só para o estético. E não é bem isso, né? Não é? Mas o equilíbrio entre um treinamento, o descanso, a alimentação. Cara, se não tiver isso também, né? Alinhado, nada funciona. Nada funciona, Né? porque o que se diz em desequilíbrio, a palavra já diz desequilíbrio. Alguma coisa vai estar fora de ordem, atrapalhando as outras. Então, essa questão de equilíbrio é onde as pessoas nos buscam. E é isso que eu vejo que a gente tem que estar apoiado. Como exemplo, né, como tu agir para colocar as pessoas numa situação de equilíbrio. Porque, Diego, a gente sabe disso, né? A gente trabalha junto e a gente vê o quanto a gente consegue transformar a vida das pessoas naquela horinha É, que eles nos dão. Eles falam assim, você está vendendo o teu horário para dar aula de personal. Mas eles também estão dando aquela hora para a gente, usufruir deles, né? Poder transformar a vida deles. E é o grande presente que a gente ganha é isso. Eles estão dando também uma hora deles. E hoje eu vejo que a grande riqueza de um ser humano é a tua saúde e o teu tempo. exatamente. O E tempo é a maior conhecimento moeda, né? E não volta, né? e não volta. E ter conhecimento para fazer bom uso do teu tempo é um segredo maravilhoso. Então, saber aproveitar esse tempo, né? Ter sucesso com esse teu tempo. Aí a pessoa eu acho que está no caminho certo. Falando de tempo, mais ou menos assim, o que tu lembra no início da tua carreira que tu usava como método ou tu fazia e hoje tu não faz mais? Assim, falando no atendimento com o aluno ou num geral, assim. Eu sou de uma época, né, que, como já te falei, não existia o personal, então a gente era professor de academia. E eu comecei como professor de natação, vindo também do mundo esportivo, né? Como jogador de futebol, você era uma pessoa competitiva. Então, na minha mente, naquela época, tinha muitas questões de treino. Você tem que cumprir treinos. Você tem metas para cumprir, né? Treinamento para cumprir. E os treinamentos muito ligados a treinamento de intervalado, treinamento contínuo, enfim. São muitos métodos de treinamento que nós usávamos para alcançar desempenho no mundo esportivo.
E esses métodos de treinamento também foram colocados para dentro da musculação e vieram também para o mundo do personal. Planilha, periodização, métodos de treino, enfim. E hoje tem muito. Mas o que eu não uso mais hoje, né, é tentar periodizar ou padronizar e querer que os nossos clientes façam aqueles treinos de forma tão segmentada. Por que eu te falo isso? Porque o cliente, o aluno da academia, ele também passa por sensações diferentes. Ele também está com problemas, ele também tem situações, às vezes, que eles não estão conseguindo realizar aquele tipo de treinamento. Ele não é um atleta. Exato. Né? Ele é um atleta da vida. E o atleta da vida é aquele que você está em equilíbrio, como eu te falei. Há alguns anos atrás, eu fiz um curso de formação em GDS. O GDS era uma área extremamente utilizada antigamente pelos fisioterapeutas, que é o conhecimento das tuas cadeias musculares de forma em equilíbrio. E o GDS ele divide o corpo, a mente e o espírito. E a gente sabe no GDS que quanto mais equilíbrio tu tem desses 3 pontos, mais sucesso tu vai ter no teu trabalho. Então, a partir do momento que eu fiz essa formação GDS, eu comecei a perceber mais que o nosso cliente, o nosso aluno, ele tem que estar bem, ele tem que estar feliz, ele tem que estar em tranquilidade com o corpo dele, com a mente dele e com o coração dele. Porque eu não consigo chegar para um aluno meu que vai para a academia, né? E tu sabe muito bem disso, que a academia também é um ambiente onde as pessoas vão para se encontrarem, para conversarem, para se integrarem. E eu vou chegar para ele, vou bater nele e dizer, ó, hoje tu vai lá, deixa lá fora a tua mente, que ela tá cheia de problema, o teu coração larga que tá hoje carregado, larga o teu celular e vem para cá treinar. Hoje tem supino para fazer aqui com 140 quilos, porque o treino passado... A periodização está dizendo agora. Que o treino de força é hoje, tem que aumentar a carga, tem que botar hoje um agachamento com mais carga. Como que eu faço isso se a pessoa não está preparada para isso? Você diz assim, Fernando, eu não dormi bem. E isso aí. Não dormi bem, acabou com essa periodização. Passei a noite em claro que eu estou preocupado com algo. Ou briguei com a minha esposa, briguei com meu marido. Meu filho está fazendo isso, está me deixando muito tenso e preocupado. Sim. E aí eu falo para eles, não quero saber disso, cara. Te dana e vem treinar. Ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, isso eu procuro não usar mais. Entendeu? Aquela pressão, aquela função de ter que cumprir periodizações e métodos de treinamento. Não. A pessoa está ali para treinar, ela vai treinar. Se vai treinar de forma segmentada, se vai treinar de forma polarizada, se ela vai treinar cadeias musculares alternadas, eu não sei. Mas na hora que eu vou conversar com a pessoa, eu vou tentar identificar isso e vou conduzir o treino da melhor maneira possível para ela treinar. Isso foi o que, através do tempo, esse feeling, né, essa percepção, né, com esse conhecimento que tu buscou fora, que se a gente voltar lá para trás, né, falando da educação física, falando da faculdade, né, que ela não ensina isso pra gente, é coisas que às vezes a gente tem que buscar fora, né? Outras especialidades, outras vivências, coisas para se tornar ali a ponta do iceberg que a gente fala, que justamente é o personal. Então tem que buscar coisa fora. E tu é um cara que está sempre buscando cursos diferentes, sempre buscando conhecimento. Né? Essa questão, né, de a gente buscar conhecimento porque a educação física ela tem muito conhecimento, ela tem muito hoje material para a gente estudar, né? Porque a educação física ela não está só voltada para a educação física, né? A gente fala de educação física, a gente fala de fisiologia, exato, a gente fala de bioquímica, a gente fala de treinamento, a gente fala de métodos de treinamento. Então, tudo isso está numa bola só. Porque o cliente de academia, realmente, ele busca academia, ele quer melhorar justamente a parte estética, só que ele também tem a vida dele social. Ele não quer abrir mão da social. O que a gente acabou de dizer agora da vida do atleta... que o atleta diz não para várias coisas, o nosso aluno não diz muitas vezes. Ele não diz não para um chopp, ele não diz não para uma saída, ele não diz não para um jantar. E eu falo para eles, muitas vezes eles não têm que dizer não. Mas a gente tem a obrigação de tentar mostrar o que é o equilíbrio. Né? O que é segmentar o equilíbrio para a pessoa poder estar saindo, tendo uma vida social positiva, ao mesmo tempo usar a academia, usar o treino para ela melhorar cada vez mais o corpo dela. Eu falo que se você consegue mexer o teu corpo, treinar o teu corpo, ser forte com o teu corpo, você também tem a função mental modificada e a tua função, o teu coração, as tuas sensações, as tuas emoções, ou o teu espírito modificado. Então ela se sente bem. E ela se sente bem, o que é que ela faz? Ela volta para o dia seguinte para treinar com a gente. Porque ela sabe que aquilo ali faz bem para ela. Eu falo que a musculação não é só para treinar o corpo, a musculação é o alimento da nossa alma. Então a musculação nos alimenta realmente de força. E essa força espiritual, força física e força mental, a pessoa geralmente ela quer mais.
onde ela volta o segundo dia, ela volta o terceiro. E... A pessoa que não tem isso ainda, o personal tem que dar isso para ela experimentar, para ela voltar. A gente não pode deixar que as pessoas não façam isso. Quanto mais cliente, quanto mais gente está buscando isso, melhor a gente tem eu acho que forma um mundo melhor. E até como tu falou agora há pouco, tem os esportes, né? Tem as práticas esportivas de tudo que é jeito, né? Mas hoje, cada vez mais se fala da musculação ser a mãe de todos. Eu gosto de dizer assim, é verdade. porque sem esse corpo forte, fortalecer aquele músculo, né? Trabalhar aquela área da perna, aquele área do braço, o corpo num todo, não adianta, tu não vai conseguir render no esporte, não vai conseguir correr, tu não vai conseguir nadar, tu não vai conseguir ter uma performance, né, Como tu digna falou, ali, né? né? A nossa mãe de todos, a musculação sendo a mãe de todos, realmente, eu acho que... Acho não, tenho certeza, a musculação hoje é a mãe de todos. Hoje, no mundo esportivo, no mundo até olímpico, me diz um esporte que não se use musculação. Não tem. Não tem, não tem. Quando a gente começou a nossa conversa, eu falei que quando eu jogava futebol, nós éramos proibidos de passar perto da sala de musculação. A gente não podia pegar peso porque se achava que o jogador de futebol fazendo musculação, ele ia ficar pesado. Ele ficando pesado, ele ia diminuir a performance dele na corrida, ia correr menos ou ia ficar mais pesado. Então, não se fazia musculação. Hoje, todo atleta faz musculação, faz trabalho de força e potência. Desde a base, meninos lá de 12, 13, 14 anos já estão fazendo trabalho de força e potência. E até tu é um exemplo que joga futebol ainda, né? Futebol ainda. Então, tu me falou, né, que durante a semana tu tem teu futebol e isso não interferiu em nada, tu faz a tua musculação, tu tem a tua rotina. Como personal, tu tem horas dentro da academia, tu tem o teu treino ainda dentro desse horário que a gente te vê ali, né, dentro da sala, e ainda tu joga futebol e com certeza, se parar pra pensar, tu deve achar que talvez joga até melhor do que antes. Mas sem dúvida, Diego, sem dúvida, eu acho assim que até hoje, né, as pessoas falam que você vai ganhando idade, e a idade ela é relativa, porque você pode estar melhor com 60 anos do que quando estava com 30. Eu tive uma experiência agora, essa semana, de um aluno meu falar que realmente ele estava vendo as fotos dele com 35 anos, e ele está com 52 hoje, muito melhor. Tu vê Em só. todos os sentidos, ele está mais forte, está mais bonito, se sente mais jovem, Jovial, mais isso. jovem, né, a nível de sentir assim, um desempenho em tudo que ele faz, muito melhor do que ele tinha 30. A mesma coisa eu jogando futebol hoje, eu me sinto ainda como se tivesse 20, 30 anos. Não tenho, né, mas a gente sente bem. Então a sensação é a melhor coisa que pode ter. É tu te sentir jovem, tu te sentir apto a fazer coisas. Então, e é isso que a gente vende na nossa academia, para que as pessoas chegam lá na frente, numa idade de 60, 70, 80 anos, fazendo as mesmas coisas que faziam com 20 e 30. E aí a gente vê o resultado do nosso trabalho concluído. Que ele não é um trabalho de rápido. Eu falo que a musculação não é o trabalho que a gente entrega para a pessoa. Não tem início, meio e fim. Exato. Ela tem início e continuidade. E a continuidade é o resultado de um equilíbrio, de uma satisfação, né? O palco da vida, subir no palco da vida, é isso. É todo dia você estar bem praticando a tua musculação. Exato. Gente, a conversa tá maravilhosa, mas eu tenho que pedir, né, pra galera se inscrever aqui no canal. Quem tá assistindo aqui o Fernando, quem tá vendo, tem que se inscrever aqui no canal Guerreiro Cast. A gente também tá no Spotify, tá no Instagram, Guerreiro Cast. Então, já segue lá, tem esse episódio que está incrível, tem outros também e vai ter muito mais. Tem convidados aqui que já estão fechando a agenda comigo aqui para trazer experiência, trazer inspiração, ter uma conversa bacana. Certo, Fernando? Vamos continuar? Vamos continuar. Beleza. Tá bom. Fala, galera, então a gente está de volta aqui, depois de, né, pedir para a galera deixar aquele like, deixar né, um comentário aí, se inscrever no canal, que é importante, né, para a gente poder levar essas informações, né, Fernando, para outras pessoas, para fazer a galera aí conhecer mais o teu trabalho. Até te perguntar, a gente falou ali da rede social, da parte da online, mas a galera pode te achar na rede social, tem algum jeito? Sim. Meu Instagram é Fernando Oliveira Personal. Boa, então. Quem quiser entrar lá e depois comentar, fazer perguntas, eu acho que tudo que envolve, né, conhecimento, pergunta, eu acho que envolve crescimento. Exato. Acho que conhecimento a gente adquire dia a dia. E compartilhar ele melhor ainda. Compartilhar, tirar dúvidas. Eu falo para ti muito isso na academia, que eu acho que conhecimento a gente adquire no dia a dia. A gente não sabe tudo e nem quer saber tudo. Eu sempre comento até que
A gente que é mais antigo na área da educação física, normalmente tem alguns professores de educação física que acham que o professor de educação física sabe tudo. Que o cliente chega lá, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, aconteceu isso, e o professor tem que ter explicação para tudo. Já resolve na hora, o que eu faço aqui, ó? E não é bem assim, né? A gente tem que, por isso que eu falo, né, que um corpo que treina, um corpo forte, as coisas da tua vida vai ficar mais fácil. Em todos os sentidos. Tu vai tomar decisões com mais facilidade, tu vai dizer não com mais facilidades, tu vai ter uma vida mais fácil. Vou abrir um parênteses aqui, não vou puxar pro lado dos alunos nunca, né? Mas como tu treina, eu treino, a gente sabe que tem aquela dor muscular, né? A dor tardia. Às vezes uns tem mais, outros tem menos, 2 dias depois, um dia antes, depois do treino. Mas aquela dor é gostosa, Mas vicia, isso, né? Isso que é o bom. O prazer daquela dorzinha, né? De dormir, de virar, de não poder sentar porque tá dando a perna, que é boa. Vai levantar, vai sentar, já sente aquela dor. Poxa, pegou o treino, né? Tem pessoas que sempre falam, não, porque tá doendo, porque tá fazendo efeito. Até né? Então quer dizer que você se esforçou. Você colocou o teu corpo no estado de mais. Eu sempre falo na palavra lá na academia, que eu gosto de usar essa palavra, sobrepor. Vamos sobrepor. Vamos subir uma escada. Se eu estou aqui agora, vamos um pouquinho mais para cima. Vamos dar um passinho adiante, vamos botar um pouquinho mais de peso. Ou vamos aumentar a amplitude de movimento. Vamos se concentrar mais. Então, essa dorzinha é o que traz, é o gostoso. Tu sabe que tu falou escada agora, é uma coisa assim, como a gente, né, o último andar lá da academia, lá, que é no L4, né? É o L4. No Shopping Beira-Mar. Cara, uma coisa, eu posso chegar em cima do horário, às vezes, para dar aula, porque saio de uma academia para outra, mas eu me recuso de elevador ou de escada rolante. Vai de escada, né? Cara, eu vou naquela escadinha do meio lá. Eu também vou lá. Gosto bastante. Às vezes eu vou na escadinha rolante para dar uma descansadinha no joelho, né? Mas... Às vezes eu pego, mas eu prefiro sempre subir aquelas escadas ali que já sobe sangue, já dá um gás pro cara. É isso aí. Eu acho que o corpo ele tem que estar sempre em movimento. Exato. Né? O corpo sadio é aquele que se movimenta. Muitas pessoas falam assim, eu tô com dor, Eu falei, te movimenta que essa dor vai embora. Vai embora, e pior que ela vai embora. Então, quanto mais forte tu é, quanto mais tu expande a tua energia do teu corpo, menos dor tu tem. Isso é uma coisa que tu já falou numa outra academia que eu trabalhei aqui de Floripa, que a gente falou sobre esse negócio de energia. Eu lembro de tu estava dando uma aula para uma aluna tua e a gente comentou sobre essa questão de fazer essa energia, né? De transmitir essa pessoa. Eu acho que antigamente se falava muito, né, de musculação, de exercício para gastar energia, porque a maioria das pessoas que buscam a academia, isso acho mais no passado, hoje não é tanto. Era sempre o pensamento do emagrecimento, né? Então a palavra emagrecer quer dizer perder. E as pessoas sempre tinham isso muito na mente, né, que é perder. Então eu vou na balança, eu tenho que perder peso. Não. Hoje a gente sabe que perder peso não é saudável. O emagrecimento se dá em torno da perda da célula de gordura. Exato. Você pode ganhar peso e estar emagrecendo. Então, você ser uma pessoa mais forte é o que é saudável. E quanto mais forte tu é, mais energia tu tem. Quanto mais massa muscular tu tem, mais energia tu tem. E o que nos move é a energia. Você tem que levantar cedo da cama, você fazer as tuas coisas, organizar a tua vida. Você tem que ter muita disposição para isso. E a disposição vem através da energia. E a tua energia vital, ela vem através do teu ser. Daquilo que tu pensa, daquilo que tu faz, daquilo que tu vamos dizer, tu providencia para a tua vida e tu consegue, através de tudo que tu faz, analisar se aquilo está sendo positivo, que é isso que as pessoas têm que aprender através do exercício. Aí eu realizei, para toda ação tem uma reação. E essa reação tá bacana? Ela tá positiva para ti? Tá te fazendo bem? Tu te sente bem? Se não tá sentindo bem, fale. Vamos modificar o caminho, vamos modificar o movimento, vamos modificar até buscar o me sentir bem. E é isso que eu passo para as pessoas têm que se sentirem bem. E falando disso, né, de se sentir bem, como tu gosta de identificar assim, o tipo de treinamento ideal para o aluno? Tu faz ali esse primeiro contato que a gente, né, tem uma anamnese, conversa, faz ali o objetivo com a realidade do aluno. Como é que tu faz essa análise hoje? Na musculação, eu analiso a musculação como o equilíbrio. Né? Como eu te falei já, a formação no GDS, ela me deu uma visão muito bacana do ser humano, de não se dividir mais o ser humano. Então, no GDS a gente viu muito isso, não se divide a parte de baixo do corpo com a parte de cima. Não se divide o lado direito do esquerdo. Não se divide a parte da frente com a de trás. Então, o meu objetivo é integrar. Né? Quanto mais integrado a pessoa está, melhor ela vai ficar.
Então, eu busco fazer o treinamento muito no sistema polarizado, de cadeias musculares alternadas, né? Sendo elas grandes cadeias musculares, alternada com as pequenas, ou cadeias musculares grandes no dia seguinte, alternada com as pequenas, mas buscar durante a semana, de segunda a sexta, independente se o aluno vai treinar 3 vezes, 2 ou 4 ou 5, buscar ter o equilíbrio de todas as cadeias musculares serem treinadas naquela semana. Legal. De uma forma mais homogênea, né? Vai englobar tudo dentro daquela semana. Claro que dentro de uma sessão de treino, eu mesmo posso ter aquele feeling, identificar, não, hoje eu vou botar mais peso na área do peito. Sim. Amanhã eu vou botar no das costas, mas também vou treinar de forma alternada, um músculo alternado ali, peito e costas, botando menos carga nas costas, mais no peito. No outro dia troca, outro dia eu coloco perna, parte da frente, parte de trás. Então, na nossa semana, a gente tem que ter isso na mente, que tem que ser feito de forma homogênea, equilibrada. Exato. Todas as cadeias musculares estarem fortes. E isso te leva a ter uma melhor postura. E uma melhor postura é uma melhor qualidade de vida. E como é que equilibra essa, né, vamos dizer, essa metodologia, esse teu, né, jeito de entregar o resultado para o aluno e fazer ele estar praticando com a vida social dessa pessoa? Isso eu sempre falo, né, como eu te falei antes, né, o palco para esse cliente, para essa pessoa, é a vida dela. Então, a gente fala como tu é um atleta e tu é aquele cara que sobe no palco, que sabe dizer não para muitas coisas, que renega a vida social muito, porque o atleta de fisiculturismo, ele tem que... Chega um período do ano ali que vocês... Tá em preparação. Eu falo muito que vocês estão escondidos, estão na toquinha. Na caverna, né? Estão na caverninha, mas o cara, quando aparece, ele aparece para brilhar. E os nossos clientes, eles também têm que brilharem, né? Através do quê? Através da boa postura, através de um bom comportamento, através das boas escolhas. Então, nunca dizer não à vida social e dizer sim a boas escolhas. Eu sempre falo para uma aluna minha, não precisa deixar de sair, mas vai lá num restaurante, ou sai, ou faz isso, faz aquilo, tendo boas escolhas. A gente não precisa se negar, né? Porque não pode estar seguindo um momento de dieta ou quer um corpo melhor. E esse corpo melhor vem através da tua felicidade. E a felicidade também é estar numa vida social adequada, mas com equilíbrio. Exato. Mas com equilíbrio. Ótimo, viu, gente? Então, são ótimas palavras para a galera entender que dá para fazer, né? O happy hour, dá para sair ao final de semana, dá para viajar para, né, fazer. Eu acho que não só dá, como tem que fazer. Tem que fazer, né? Tem também, que fazer. Porque volta com mais vontade ainda, com né? mais vontade, né? Exato. Então, o subir no palco nosso, o que eu falo com os alunos, é isso. Ter uma vida social agradável e equilibrada. É muito legal, porque a próxima pergunta, ela fala exatamente de o que é o equilíbrio, né? Mas hoje, com a experiência que tu tem, tu leva a pessoa para o lado da saúde, em primeiro lugar, ou primeiro uma estética para ela se sentir bem, ou vai para uma alta performance, porque daí ela vai ter a saúde e vai ter a estética já junto. O que tu leva em consideração, assim, aos teus alunos? O primeiro ponto que eu busco para eles é a saúde, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falei isso para eles, a gente não separa a saúde da estética. Só que os dois, eles têm que caminhar juntos. Então, se você coloca só a tua saúde lá na frente e a estética vai ficando de lado, isso não funciona. Porque todo mundo se olha no espelho. E todo mundo quer estar numa situação X ou Y. Então, a estética tem que andar de lado. Agora, o mais importante é não deixar que a estética tome conta da tua saúde. Eu sempre falo que a tua energia e a tua beleza, ela começa de dentro para fora. Então, a mudança química do teu corpo, através do exercício físico, através de uma boa alimentação, através de boas noites de sono, isso sim começa a modificar a tua estética. Então, não adianta você não ter uma mudança química no teu corpo, né? E a química do corpo não é só fisiológica, ela é mental também, tem a química da mente, importante, a química do corpo e a química das tuas sensações. Você aprender a identificar o que você sente, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem identificar o que estão sentindo. Elas têm algo sentindo nelas, mas não sabem dizer o que é. Eu me sinto assim, me sinto... você se sente como? Não sei. Você não sabe identificar o que está realmente bom? Você consegue identificar que para toda ação existe uma reação? E essa reação ela tem que ser positiva, ela tem que estar boa para ti. Então, a beleza da pessoa ela tem que começar de dentro para fora. Se a pessoa é uma pessoa que realmente ela chegou lá na academia para nós extremamente debilitada, eu costumo dizer, né, de saúde, tanto a saúde física, mental, ela realmente está debilitada, o nosso primeiro passo é cuidar da saúde física dela e química. mental, né?
Mais mental. Mais mental. Então, ela não tem, às vezes, sabedoria, conhecimento para tomar decisões. Então, a minha função é ajudá-la. Para depois ela começar a perceber que a estética dela vai mudar. Então, eu costumo dizer, Diogo, tu conhece alguém que está triste, alguém que está realmente, assim, profundamente triste, emagrecer? Não. Não vai. Não. Tu pode falar para aquela pessoa, vai lá, faz uma 40 minutos de musculação, ela vai para a esteira, fica lá mais 1 hora caminhando na esteira, com aquela carinha de triste, aquela carinha doida para ir para casa, doida para ir embora, ela não vai emagrecer. Com vergonha de estar ali, porque já está sobrepeso. Justamente, ela não vai emagrecer. Tem pesquisas hoje, tem nutricionistas que começaram a fazer esse tipo de pesquisa com pessoas mais obesas, e eles pegaram as pessoas, fizeram uma anamnese com a pessoa, vem cá, então vamos sentar aqui, você está com sobrepeso, já indo para uma obesidade, pessoas que consomem às vezes 3, 4, 5 mil calorias dia, é bastante coisa. E 4, 5 mil de calorias ruins, que é muito açúcar, muito corante, muito conservante, enfim. O nutricionista pega, então vem cá, então nós vamos tentar modificar esses teus padrões aqui, ó. Você vai continuar comendo 5 mil calorias. Só que... Dizer, mas como? Eu não posso comer tudo isso porque eu tenho que emagrecer. Não, você vai comer. Vou montar aqui uma dieta, vou tentar trocar algo para você aqui, você vai comer até mais. Só que você vai para uma academia, você vai tentar treinar musculação pesada. Boa. Pesada, tenta fazer uma musculação pesada, não importa o tempo. Se você nunca fez, faça 20 minutos primeiro de musculação mais pesada. Ela vai começar a gostar da musculação, ela vai passar para 30 minutos, 40 minutos, e ela não vai conseguir comer aquilo que o nutricionista pediu. Já vai 4 ou 5 mil calorias. O que vai acontecer? Ela vai começar a emagrecer. Então, automaticamente, ela vai começar a mudar hábitos alimentares que ela tinha para outros mais saudáveis. Por quê? Porque ela vai começar a sentir no corpo dela a mudança química, que é de dentro para fora. Aí ela começa a mudar. Que nem a gente está falando, né, de levar a pessoa para dentro da sala de musculação, mas eu gosto de lembrar também o caso de uma tia minha, que ela teve, né, numa academia em Curitiba, ela estava, né, grau 2 de obesidade, e ela se sentiu muito envergonhada de estar dentro da academia, porque ela sentiu que todo mundo estava olhando para ela. E eu conversei, fiz um trabalho com ela, né, de fazer ela emagrecer, daí ela foi emagrecer em casa. Até eu mandar um beijão pra ela aí. Mas, cara, foi muito bom porque a gente fez um trabalho. Ela morava numa casa de 2 pisos. E ela começou a fazer com elástico, com mini band, com bola, caminhar dentro de casa, subir e descer escada, caminhar no pátio. E ela foi emagrecendo, foi emagrecendo, foi emagrecendo. E ela voltou, não lembro se na mesma academia ou em outra. Mas a mentalidade dela já estava totalmente diferente, que ela não estava... Vamos dizer assim, ó, às vezes na academia a gente fica olhando, né, o aluno, o personal, mas às vezes a gente está olhando e não está olhando. E às vezes as pessoas olham pra gente e nem estão olhando pra gente. Porque é meio que um pouco individual lá dentro a gente buscar cada um o seu resultado, né? Então a gente olha, mas não enxerga, mas não olha, sei lá. Enxerga, mas não olha. Né? Porque, tá vendo, mas não tá reparando, né? Na sim, verdade. Porque todo mundo tá ali e, cara, quanto mais gente, né, que tiver aí, né, sobrepeso, tiver precisando, tem que estar dentro da sala de musculação. Eu vejo em outras academias, não na que a gente trabalha junto lá, mas em outras de bairro, vamos dizer assim, as low cost, cara, a galera sobrepeso tá indo pra academia e dá vontade de chegar assim, cara, tudo bom? Que legal que tu tá aqui, velho. Eu também vejo isso, sabia, Diogo? Eu acho assim, tem que dar parabéns para as pessoas, porque eu acho que já está acabando com isso. As pessoas não tem que ter vergonha. Ah, porque eu estou mais fora de forma, outros mais em forma, que eu não vou para academia. Pelo contrário, acho que todo mundo tem que estar treinando e buscando o seu melhor. Eu falo sempre que eu converso muito com as pessoas sobre isso, né? Que treinamento é feito para você. Usufrui do treinamento, do seu treinamento, da tua força, da tua energia, da tua potencialidade, da tua potência. Ela é sua. Deus te deu isso. Faça bom proveito, faça bom uso. E se você ficar num lugar, numa academia ou qualquer lugar de treinamento, onde você se coloca numa situação de ficar olhando para o outro, né? E eu falo que a palavra comparação, ela destrói aquilo que você tem de melhor. Porque você está se comparando com o outro. E a palavra comparar, ela te bota para baixo. Exatamente. Né? Tudo que você compara, você deprime. E deprimir é empurrar para baixo. Você se empurra para baixo. Então você acha que o outro tem algo melhor ou o outro está melhor. Não. Você tem que procurar a tua. Que todos somos iguais. Né? A fisiologia nos mostrou isso. Apesar que na educação física a primeira coisa que a gente aprende é
Somos todos iguais, mas cada um com a sua individualidade. Então, a individualidade biológica é o primeiro passo para a gente saber que cada um é um ser único. Mas todos nós temos as mesmas potencialidades. Se você faz um supino lá, vamos dizer, com 100 quilos, e eu quiser treinar para fazer com 100, eu vou conseguir. Vai chegar lá. Vai chegar lá, com força de vontade, com dizendo não para algumas coisas. Ou posso chegar na minha máxima performance. E não precisa ser 100 quilos, pode ser 50. Mas eu vou estar muito bem. E vou estar tão bem quanto o outro que faz com 100, quanto o outro que faz com 200, ou aquele que sobe no palco, aquele que não sobe. Como eu falo, o importante é você estar bem. E a tua potencialidade ela é somente tua. Então, comparar com o outro te deprime. Aumente a sua, faça bom uso da sua, aprenda a usar a sua e siga em frente. E faça a mudança da tua vida. Tu sabe que essa comparação, levando para a parte do atleta aí, falando, a gente sempre compara o campeonato anterior. O feedback do árbitro do campeonato anterior para chegar no palco do próximo campeonato, estar melhor do que aquelas fotos que a gente bateu lá daquele campeonato e dizer, eu preciso melhorar mais o peitoral, eu preciso melhorar mais a coxa, o posterior, o ombro, mas nunca olhando para o colega que tirou o top 1 ou o top 2. Tu olha para ti. Eu sempre falo que o teu maior adversário é você mesmo. Exatamente. O outro, ele pode servir para ti como uma inspiração. Acho que se inspirar em pessoas que você admira, que fez algo que você considera bacana, isso é admiração. Então, você pode buscar também esse mesmo caminho. Agora, comparação não é admiração. Exato. Comparação é de você te colocar para baixo. Então, você usar pessoas bacanas que fizeram algo legal, que você, eu quero fazer também. O nosso trabalho tem muito isso, Eu falo isso muito na academia. Pô, que legal o treino que tu fez com aquele cara. Tu é exemplo para mim, tu sabe que tu tem um aluno lá que é um grande amigo meu, que eu adoro, e tu tá transformando a vida desse cara em meses. O cara sempre foi um cara extremamente forte, tem uma potencialidade que só ele tem, de ser forte, de puxar peso, e ele tá outra pessoa. Não, vou mandar um abraço para ele, Gugu. O grande Gugu, ele sabe que a gente... O Gugu sabe que eu ia gravar contigo, ele até, show, que da hora, o Fernando vai E ele é um cara que sempre trabalhou a musculação, gosta muito da musculação, é um cara extremamente forte, e hoje ele está usando a musculação para ele mudar de dentro para fora. Exatamente, até ontem eu mandei uma mensagem para ele, que ele viajou, E aí eu disse, cara, muito obrigado por me dar a oportunidade de estar presente na tua vida nessa mudança. Bacana isso. Até emociona, porque ele respondeu, tamo junto, é isso mesmo também, a gente tá evoluindo. E aquilo, desde que a gente começou a nossa conversa sobre mudança, é aí que está acontecendo, Então, o nosso trabalho mudando a vida de uma pessoa. E mudando para muito melhor. Muito melhor. E uma pessoa que está com o Gugu com 40 e poucos anos, 45, super jovem, mas chegando numa performance de corpo invejável hoje. Não, tá bonito. Tem menino de 20 que não tem isso. E um cara extremamente bacana. Eu falo que hoje as pessoas nessa idade de 40, 50, 60 anos, elas têm a capacidade, através de sabedoria, conseguir administrar bem o tempo. E usar o treino para fazer isso. Exato. Que às vezes uma pessoa de 20, 30 anos não tem ainda esse conhecimento de administrar bem o tempo dela. Para poder porque a pessoa que tem muita energia, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela quer tudo. E querer tudo, em certo momento, não dá. Vira uma bagunça. E é muito legal falar isso, do jovem, de 20, 30, de 18, de 40, porque tu tem um público que é 40 a mais, vamos dizer assim, mas tem os meninos lá também que tu atende, mas essa diferença de idades, faz tu adaptar os teus métodos para cada um, buscando o melhor deles. Mas agora eu te pergunto, tem algum desses alunos que tu já atendeu ou atende hoje que te desafia mesmo, dizer assim, porra, esse cara tá comigo aqui, mas tá me desafiando, eu preciso mostrar para ele é incrédulo, ou ele, sei lá, a vida social dele tá mais forte do que o treinamento, eu preciso puxar ele, sei lá, uma história assim. Eu vejo que todo cliente, todo aluno, ele te desafia, em algum ponto. Alguma coisa que ele está passando, alguma coisa que ele está sentindo. Muitas vezes ele não te fala, mas ele muda. Eu falo isso para uma aluna minha, que está comigo há muitos anos, que a primeira coisa que eu vou ver na minha cliente é como que ela está, quando ela chega na academia, como está o brilho dos olhos da pessoa. Acho que o brilho do olhar, ela fala muito a respeito da tua energia. Se a pessoa está mais apagadinha, eu já sei que ela está com alguma coisa. Então, eu tenho que transformar através do exercício, através do treino, para que ela se sinta cada vez melhor. Que esse nível de energia dela suba.
Ela pode chegar na academia de uma maneira, mas ela tem que sair dali mais feliz, com uma energia mais alta. E pode ter certeza, gente, que acontece, porque eu também tenho alunos, Acontece. o próprio Gugu mesmo já chegou um dia lá, pô, jovem, não tô bem, não tô legal, não dormi bem, E sai de lá vou voando. treinar, vamos devagar no treino. Eu não, vamos, pode deixar. Cara, fui ali fazendo um processo, trabalho, primeiro exercício, aquecimento, vamos. Cara, chegou no final do treino, ele, puxa vida, eu disse, cara, tu treinou muito bem. Eu olho muito para isso também, né? Desde que a pessoa inicia o treinamento, do primeiro minuto, 0 minutos, até o sexto, ele vai começar a mudar. Do sexto ao 12º, 14º minuto, ela entra num novo estágio de energia. Vai virando a chave, ela né? vai virando a chave. Aquela história do subir o degrau, Isso. ela vai subindo e cada vez ela se sente melhor. E isso me deixa super feliz e gratificante de ver a pessoa mudada. Ela sai dali feliz, porque uma pessoa feliz, ela vai levar felicidade para as outras pessoas que ela vai estar. Né? Uma pessoa triste não vai levar isso. E aí ela transforma o mundo de várias pessoas também. E essa felicidade, ela fica pra gente, né? Essa energia ali, a gente bota a cabeça no travesseiro depois para dormir e dizer, cara, que dia que foi hoje. Eu faço uma reflexão, Diogo, toda semana. Eu falo isso para muita gente. Desde o momento que eu começo a minha segunda-feira, ali, 6 horas da manhã, 6h30, e a gente tá junto sempre ali. Chega na sexta-feira, quando eu termino a minha última aula, eu vou para um lugarzinho lá, eu paro, vou tomar um café, eu vou refletir de tudo que eu fiz. De tudo que eu acertei, de tudo que eu posso ter errado, de toda a palavra que eu usei, se ela foi assertiva, se ela foi neutra ou ela foi negativa. Então, fazer essa reflexão, eu poder me olhar de cima de tudo que eu realizei e tentar neutralizar cada vez mais os pontos negativos, para mim é gratificante, não errar, porque nós também somos humanos, né? Claro. Nós também temos nossos problemas, nossas dúvidas, não somos conhecedores de tudo, e pode ser que em algum momento eu usei uma palavra que pode ter sido negativa ou até neutra, né, que às vezes não influenciou em nada, mas a nossa função é levar o positivismo para a pessoa, é transformar a vida dela em positivo. Então eu acho que a gente vai conseguindo fazer isso com autoconhecimento. E tu sabe disso, né? Tu faz isso na vida das pessoas também, que a atividade física faz isso. A mudança de dentro para fora, ela é a melhor e principal. Verdade, muito bem. Gente, tá maravilhoso, mas volto de novo de pedir pra galera seguir aqui o canal. Tem que seguir, né? Tem que se inscrever aí, ver no YouTube. Vai ter no Instagram do Guerreiro Cast pequenos flashes dessa nossa conversa pra gente divulgar o nosso conteúdo aqui e dizer que tá maravilhoso, tô gostando pra caramba da nossa conversa. Eu já até te convido para um outro episódio. Está aceito. Já tá, porque, cara, a conversa flui tão bem que 1 hora, 1 hora e meia de conteúdo aqui é pouco, né? Porque a gente não entrou nem na parte fisiológica das pessoas, a parte, né, exatamente de método de treinamento, né? Que eu gosto de usar o rest pause ou só carga crescente, decrescente. A gente nem está falando disso. A gente está falando do equilíbrio mesmo, né? De levar o aluno para dentro da sala, para ele incorporar isso na sua rotina de vida. Por ser ali na Fernando Scherer, né? A gente pode falar aqui o nome da academia, que é onde a gente se encontra. É o coração da cidade, então muitos já saem dali para ir direto para o trabalho, ou voltam do trabalho direto ali. Então vira um point, vira uma rotina, né? Estar ali, né? Como tu falou, né? Por a gente estar no centro da cidade, no coração da cidade, realmente, né? Tudo acontece naquele meio ali, é a academia, é o trabalho, é o lazer, onde as pessoas moram. Então a gente consegue ter no coração da cidade todo esse nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho ali na Academia Fernando Scherer, que é uma das melhores academias hoje aqui da cidade. Apesar que a gente já falasse hoje como a cidade está crescendo muito, né? E crescendo muito o número de academias na cidade, eu acho que isso é muito positivo, muito bacana. Então, traz mais espaço para cada mais profissionais da educação física estarem atuando, mas, ao mesmo tempo, ter mais cuidado, né? Hoje, cada vez mais pessoas estão dentro das academias, dentro da sala de musculação, e nós, como professores de educação física e como referências para a área da saúde, temos que preservar a saúde dessas pessoas, né? Na sala de musculação. Falasse agora dos meninos, a gente vê muitos meninos agora indo para a musculação, né? Meninos e meninas. Isso. Nessa faixa etária de 11, 12, 13 anos. Ali na academia na Academia Fernando Scherer tem muito. As academias que estão abrindo na cidade,
de baixo custo também estão muito cheias. Que bom que muita estão vendo isso, né? Que bom, né? É muito bom, mas ao mesmo tempo tem que ter boa orientação. A gente vai falar aqui, né, que na internet tem os Enzos, né? Os Enzos e as Valentinas, né? Eu acho que é os nomes que mais foi dessa época aí. Essa geração. Cara, eu já presenciei numa academia 5 meninos em volta de um supino com uma carga em excesso e os professores não deram atenção. Eu estava atendendo meu aluno e olhei aquela cena e eu disse, meu Deus do céu. Porque ninguém está lá junto orientando. Sabe? E hoje a gente sabe que a informação está muito presente na vida deles, né? Porque eles têm o celular o tempo todo na mão. E hoje o bodybuilder, né? O bodybuilder está na vida deles. Então eles vão no YouTube, eles vão na internet ver os treinamentos, eles vê os caras treinando, e eles querem transferir isso para eles ali na academia. E não é bem assim. O cara, para chegar a ser um bodybuilder, ele passou por uma rotina de treinamento, ele passou por anos na academia. Então esses meninos, e a nossa função, eu vejo que a responsabilidade não é deles, mas e sim nossa, de poder estar ali orientando, poder mostrar para eles que a atividade de força não é só erguer peso. Né? Ser forte não é empurrar e puxar peso. Ser forte é você ter o controle motor do teu corpo com uma certa carga, que muitas vezes eles não têm. Então nós temos a obrigação de orientar, de cuidar. Até porque, como a gente fala, né, a nossa profissão hoje, né, como personal, mas eu também fui professor de sala e a gente, né, era orientado a dizer, cara, tu é a autoridade máxima aqui dentro da sala de musculação. É responsabilidade, né, o aluno estar bem e fazer o exercício e não se machucar, sua, pelo menos eu tinha isso. Então, às vezes a gente, mas eu tô com vergonha de falar pro aluno porque ele é grandão, ou porque ele tá de cara amarrada, ou falando como professor, né, que eu já vivi isso, já senti isso. Cara, eu não vou falar com aquela pessoa porque ela não dá bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém. Será que eu vou chegar ali, ela vai me xingar? Mas não, cara, tu tem que ter, né, aí puxando esse lado do profissional da sala, que também é personal, às vezes ele atua ali como professor de sala e personal, a autoridade que ele tem que ter, né, e a responsabilidade que ele tem dentro daqueles alunos que está na cartela dele, que está ali treinando sozinho, que às vezes a gente está ali como um personal atendendo, e vê isso, e olha do lado e vê assim, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. E eu vejo que pessoas que veem, né, a atividade física, ou a musculação, o exercício, como algo que é só desempenho. E não é só desempenho. Você tem que passar por padrões de treinamento, por mudanças comportamentais do teu corpo para você crescer. Não crescer só na função muscular, mas crescer no conhecimento de treinar. E assim você vai ver como realmente muda o teu corpo de dentro para fora. Primeiro se muda a fisiologia, a química do corpo, depois mudar a estética, o ganho de massa muscular, o ganho de performance. E as pessoas às vezes querem aquilo numa velocidade, nessa questão de rapidez de ter resultado, que não vai chegar assim de uma forma tão rápida. Só colocando peso e fazendo um esforço desnecessário. Você não pode fazer um esforço desnecessário a nível de colocar o teu corpo em risco. De machucar um ombro, machucar uma cervical, né? De colocar o teu quadril em risco com um agachamento muito pesado. Então, isso vai te colocar numa situação de risco. E sem necessidade. A pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de conhecimento. E os professores, realmente, eles têm que se impor, às vezes, na sala de musculação, de mostrar conhecimento para esses jovens, que tudo é passo a passo. Né? A escadinha deles também é igual a nossa. Todo mundo tem sua escada. E a escada é feita de degrau em degrau. Então, ele vai subir a dele, como eu subo a minha, você sobe a sua. E cada pessoa subir no seu degrau, assim, no seu tempo, na hora certa, enfim. E aí sim você vê saúde, você vê aquilo que eu te falei, né? A estética andando com a saúde lado a lado. Não pode estar uma mais na frente e uma mais atrás. Né? Tudo que se distancia, se acaba. Sim, até uma outra coisa também que eu gosto de fazer é explicar pro aluno que eu estou atendendo o que ele está fazendo, qual músculo que ele está trabalhando, o porquê daquilo e o porquê daquele outro. E às vezes, tipo assim, presta atenção que eu estou te dando uma aula aqui. Né? Não tô fazendo, de graça, uma aula gratuita. Eu tô falando aqui, ó, cara, isso vai ser bom para isso, vai funcionar para isso. Não, às vezes, num termo tão técnico, que às vezes eu já sei que às vezes o aluno não gosta. Alguns gostam de entender, mas tenho certeza que tu deve fazer isso também com teus alunos. Faço, até de uma maneira bem lúdica, de mostrar para eles que o corpo ele é fácil de mexer, mas você tem que prestar atenção nele. E não prestar atenção no equipamento, no peso que você está colocando. Eu sempre brinco com uma frase que eu falo assim, se você for no supermercado, empurrar um carrinho no supermercado,
e a rodinha estiver trancada, não é ruim empurrar o carrinho? Com certeza, Então, fica aquele negócio aqui, ó. Agora, se a rodinha estiver rodando bem facilzinho, não é gostoso leve, empurrar? né? Fácil. É igual o ombro, o cotovelo. Gasta até mais. A nossa articulação é como se fosse a rodinha. A articulação ela só foi feita para gerar movimento. O músculo não. O músculo ele pode gerar força, potência, resistência. Então, deixa a tua articulação se mexer, deixa o teu músculo realizar força. E aí, se a gente vê realmente as pessoas querendo colocar muito peso, às vezes nos equipamentos, ou em algum exercício, ou em algum halter, aonde a rodinha dele está travada. O ombro dele está travado, o punho dele está muito cerrado, o cotovelo dele não consegue realizar o movimento, porque tem muito peso. E quando se coloca muito peso, o teu sistema nervoso, ele paralisa, ele segura, para não se machucar ou para não deixar cair o peso. Então, diminui o peso, deixa a tua rodinha fluir, que tu vai aumentar a amplitude de movimento, tu vai sentir o teu músculo trabalhar com mais extensão, e tudo melhora. Até tem uma frase que eu já usei bastante com os alunos, que existe exercício errado? Eu dizia, não existe exercício errado. Existe pessoa não preparada para aquele movimento ou não é para ela aquele não movimento, né? Não aquilo. Tá para aquilo, né? Acho que tu concorda com isso também. Concordo muito. Eu vejo que não existe exercício errado. Existe uma maneira que você coloca o teu corpo no estado que ele não está preparado para aquilo. Ou não precisa estar naquele momento ali. Então, a pessoa tem que trocar, ela tem que buscar ajuda, ou buscar orientação, como eu já sempre te falo, para que ela se sinta bem. Ela tem que se sentir bem. Quando ela não consegue perceber o que é estar bem ou não estar bem, aí ela precisa de orientação. Boa, isso aí. E qual a diferença clara que tu vê assim hoje na academia entre o que o homem busca e o que a mulher busca pro seu equilíbrio, pro seu, né, seu desempenho ali? Eu falo muito que sobre isso, né? Lógico, diferencia bastante, né? O homem, a gente pode dividir bem claro, né? É uma coisa bem comum no nosso meio da mulher sempre buscar perder peso. A mulher sempre quer diminuir o peso, tá sempre querendo pensar no perder. Parece que a primeira coisa que fala é ver uma balança na frente, isso. Né? Só acha que é balança que funciona, né? E o homem fica forte. Isso. Né? Ganhar massa muscular, ficar forte. Então, o homem ele pensa que se ele ficar forte ele vai emagrecer, a mulher tem que perder peso. E eu falo muito isso, sim, tem que ser feito. Né? As mulheres querem treinar mais membros inferiores, os homens mais superiores. Mas a nossa obrigação como ser humano da saúde é mostrar o equilíbrio. Exato. Como eu te falei no início, né? Então, buscar o equilíbrio das cadeias musculares, mostrar para ele a importância de ser forte, e ser forte não é ser grandão. Não sei se tu já passou por isso, deve ter passado de mulheres chegar na academia, não, eu não quero pegar peso no braço, porque eu não quero ficar forte em cima. Homens assim, não posso botar muito peso, senão eu machuco. Cara, hoje eu dou risada, porque... falando nisso também um link de já escutei de aluno dizer eu não faço agachamento porque é coisa de mulher, eu não faço uma extensão de quadril porque é coisa de mulher, cara. E uma coisa que eu falo, qual é vamos dizer, o centro do teu corpo é a região mais importante do teu corpo. O teu quadril é o coração da tua anatomia. Então ter um glúteo forte, ter uma perna forte, ter um quadril que se mexe bem, ele vai te levar a fazer tudo bem feito. Desde um supino bem feito, desde um trabalho de costas bem feito, um agachamento bem feito. E o agachamento, sabe disso, é o melhor exercício para todo mundo. Pô, muito articular. Não só para o homem, não só para a mulher, para todo ser humano, porque todo ser humano precisa caminhar, sentar e levantar. Então o agachamento, para mim, ele é primordial, né? Eu não sei se tu já passaste por situações também que todo mundo fala, eu não posso fazer agachamento porque o meu joelho está assim, o meu quadril está assado. E tem médicos que vão falar que não, e a gente já conseguiu provar. Cara, tava que tu falasse isso. E a gente já conseguiu provar que manda o aluno não agachar, cara. Não fazer nada. Fazer leg. Não fazer nada. E a pessoa só quer ficar em exercício de cadeia cinética aberta, e ali, tudo bem, dá resultado, também vai dar resultado. Mas por que não agachar? Eu pergunto para esse aluno, cara, o médico mandou tu não agachar, tá, mas tu vai fazer o número 2 em pé? Tu vai dirigir de em pé? Quando eu sair dessa cadeira eu não vou ter que levantar? Tu não se senta para almoçar, para jantar? Agachado, então, velho. O agachamento, para mim, seria... Hoje eu penso assim, seria o primeiro exercício fazendo na academia, qual é? O agachamento. Legal, pô, até uma pergunta o agachamento. Que não tá no nosso script aí, mas, tipo, se fosse linkar, né? Essa tá saindo agora, essa pergunta. Se fosse linkar os exercícios para cada membro muscular aí, o que tu diria para um peito? Hoje eu faria, a pessoa chegou na academia, nunca fez academia na vida. Primeiro passo que ela vai aprender a fazer, nem que seja 1 semana, 2 ou 3 semanas, nós vamos agachar. Boa. Aprender a agachar com não, peso. Mas eu só vou fazer agachamento. Se tiver que fazer só agachamento. Peso do corpo, com a bola nas costas, sentar e levantar em cima de uma bola, que seja colocar um pezinho,
fazer isso. Depois, fazer um bom desenvolvimento. Boa. Eu sempre falo, não existe Tu é da época, eu sou da época, que o primeiro exercício para o homem, na academia, qual era? O supino. Supino. Vai para a barra lá e puxa. E não é. Né? Tu consegue fazer um supino bem feito se não tiver um ombro bem trabalhado? Não. E o ombro nas 3 categorias, né? Na parte dorsal, na parte anterior e medial? Não consegue. Então você vai entrar em deficiência, vai entrar em desequilíbrio. Então, primeiro agachamento, depois o bom trabalho de ombro, tanto o desenvolvimento quanto o levantamento lateral. Para depois sim começar a fazer os exercícios de costas de puxada, remadas, para a última vez fazer o supino. Eu deixaria até o supino por último. Legal, pô. Não estou dizendo que o supino não é bom mesmo. Eu amo fazer supino. Sim. Mas nessa ordem, primeiro o agachamento, depois um bom desenvolvimento. E também acontece da mesma maneira que o agachamento. A gente vê muitas pessoas com lesão no ombro, que não consegue levantar o ombro, não consegue levantar o braço. Né, de fazer... Com lesão no ombro. Mas por quê? É lesão por falta de força. Geralmente são aquelas pessoas agora, nessa faixa etária hoje, que estão com 40, 50 anos, 60, que antigamente eu ia para a academia fazer supino sem ter um ombro bom. E hoje estão com lesão no ombro. Então temos que trabalhar essa lesão, fortalecimento das três, né? Fortalecendo os 3 pontos musculares de ombro, a parte anterior, a lateral e a posterior, para sim tentar a pessoa movimentar esse ombro, movimentar esse braço. Porque a mesma coisa que tu não conseguir sentar numa cadeira e levantar, que é fazer um agachamento, você não conseguir botar o braço para cima é horrível. Estender uma roupa, pegar uma roupa, pegar algo em cima da cabeça, lavar a cabeça, e aí? Cara, eu já vi relatos de mulheres não ter força de secar o cabelo, de não conseguir pentear o cabelo sozinha. Porque não tem força no ombro, porque a articulação está estragada. Tudo bem, vamos tentar, né, neutralizar essa articulação e ativar a função dos músculos, que a nossa função é essa. E se ela não consegue, ela tem que procurar a ajuda também de um bom fisioterapeuta, tratar esse ombro para depois vir para a academia, fortalecer as tuas cadeias musculares. Para aí sim ela ir para a próxima etapa, que é os movimentos. Mas muitas vezes é só falta de força muscular, né? Muitas. Falta de força muscular e essa questão de conceber a coisa. A pessoa acha que não tem que fazer. Se um médico fala para ela, você está com o ombro machucado, você não pode mais erguer o braço. Ela não ergue mais. Exatamente. Como que ela vai erguer o braço? É a mesma coisa o médico falava, você não pode mais agachar. Mas ela agacha o tempo todo, ela senta no banco do carro, ela levanta, ela senta na cadeira, levanta da cadeira, ela vai deitar, ela levanta da cama. Por que não está agachando na academia? Fernando, eu quero fazer uma outra pergunta, essa é legal também, que eu já fiz aqui para outro personal, sobre o personal não fazer o exercício físico. Qual a tua opinião em relação dos personagens que tu conhece, que tu vê, que tu já viu, do cara vender o exercício físico, ser o treinador da pessoa ali, ser o personal da pessoa, mas ele não é o exemplo visível, ele não faz. Isso é um ponto bem... É pesado, né? Mas, cara, é aquela historinha que fala, porra, tu vai num médico que é fumante, tu vai num dentista que não tem um dente ali, digamos, bonito para poder mostrar, pô, o cara cuida de si mesmo e eu vou fazer com ele. Eu tive assim, né? Claro que a nossa área e academia, ela tem muito do visual, né? Aquela coisa que a primeira impressão é que fica, né? Você tem que estar em forma física, você tem que estar magro, você tem que estar forte. Concordo que você tem que ser referência, mas eu tive uma experiência na época da faculdade, eu fiz a Universidade Federal aqui em Santa Catarina, e eu sempre gostei muito de nutrição. Então, nas matérias optativas que a gente poderia escolher, eu fiz 4 ou 5 vezes eu fiz a matéria de nutrição. Olha, legal. Adorava. E a coordenadora do curso de nutrição, ela até se tornou minha amiga, né, conhecida, é uma professora fantástica, e ela era uma professora bem gordinha. E ela era diretora do curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Era uma especialista na área da nutrição, com muito conhecimento, mas ela mesma dizia que ela gostava de comer muito, ela e o marido, de comer massa, de tomar vinho, e ela não gostava de exercício físico. Tu vê só. E uma das minhas conversas com ela foi isso: não, você acha que você pode gostar de comer, você pode gostar de beber teu vinho, mas você tem que gostar de fazer exercício. Porque o teu corpo é o que te leva, o que te traz. O teu corpo é que faz você se movimentar bem. Então, o educador físico que ele prescreve exercício, na minha concepção, ele tem que saber fazer. Ele tem que experimentar fazer. Exatamente. Ele tem, né? Você só sabe se a coisa é boa se você experimenta. Então, ele tem que ter não só o intuito de estar bem com ele mesmo, de estar bem fisicamente para poder passar para as pessoas.
para eu poder te oferecer algo, eu tenho que ter isso. Até assim, pegando o gancho, tá? Não, a gente não tá falando que todo o personal, todo o professor de sala tem que ser um alta performance, tem que ser um Não, atleta, tem que ser o cara da ponta ali do esporte que faz. Não. A gente está falando de praticar para sentir na pele, né? Sentir no seu dia a dia o que que é fazer um agachamento, o que que é fazer um leg, o que que é fazer uma rosca direta lá na máquina, com a barra. É praticar o que vende, né? Praticar o e ao mesmo tempo, ensina. ele não está praticando porque ele quer vender, não. Ele está praticando porque ele tem que ter embutido nele a saúde. Ele tem que estar presente no corpo dele o treinamento físico, porque ele também é um cara que ele sabe se beneficiar do que é bom. Exato. Né? Então, como que eu vou vender algo para a pessoa dizer, isso é maravilhoso e eu não uso? Né? Então, não é maravilhoso. E a gente sabe que é maravilhoso, porque muda a nossa vida treinar todos os dias. A gente é prova disso, a gente fica na sala de musculação quantas horas por dia? Não, 14, 15? E temos que treinar. E ainda acha tempo para isso. Tem que treinar, né? Muitas vezes a gente está cansado, não só de cansado fisicamente, mas cansado até do ambiente. Sim. Porque isso cansa a nossa mente. Sim, satura, né? Mas a gente falou um dia, né? A gente vai lá, tira a nossa horinha, vai lá, treina de uma forma consciente para poder estar bem, para poder dar isso para o nosso cliente. Para aguentar o restante. Isso, justamente. Eu falo, se eu te der, para eu te dar algo, eu tenho que ter. Eu tenho que estar. Eu tenho que estar com o meu copo cheio para te oferecer água. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que gostar daquilo também. Boa. E a abordagem aí da parte motivacional para esses alunos, né, que está ali iniciando contigo ou quem já está há mais tempo, como é que tu usa essa abordagem motivacional? O que que tu leva de inspiração para eles ao longo desse tempo? Porque Boa, né? Boa, tu sabe que tu tem alunos ali de estão há primeiros meses contigo, mas tem alunos que já estão há anos. Como tu renova essa motivação deles, essa inspiração para eles? Eu vejo assim que primeiramente a motivação ela tem que partir de mim, né, de eu mesmo para o outro. Então eu tenho que estar lá, chegar na academia às 6 da manhã na segunda-feira, motivado, feliz. Porque eu sei, como a pergunta anterior já responde isso. Uhum. Se eu tenho a certeza do que eu estou dando para o cliente é maravilhoso, isso já motiva ele. Aquela nossa pergunta, aquela nossa conversa que o aluno que chega lá, que hoje eu não estou legal, hoje eu estou cansado, hoje eu não... Do primeiro minuto, do 0 minuto até o sexto, do sexto até o 12º, 14º, ele vai ter o benefício da motivação. Isso tu não tá porque preparado, isso é transformador. Tu te contamina com isso, né? Então, e aí isso começa a mudar, porque isso é fisiológico, ele é químico. Os níveis de dopamina, ocitocina, serotonina do teu corpo, eles modificam com o exercício físico. Então, esse é o grande remédio para a pessoa se motivar por dia a dia dela. É aquilo que eu te falei antes, a musculação é alimento para a tua alma. Se você faz um dia, você faz 2, você faz 3, você vai começar a fazer todo dia, porque você quer comer a comida boa todo dia. E a comida boa é a musculação. Então, todo dia você acorda hoje eu não estou com vontade. Não, ela está com vontade de ir, porque ela sabe que aquilo é uma delícia aquilo. Boa. Então, ela está louca para sair do trabalho dela, que às vezes pode estar estressante, pode não estar, mas, não, agora é minha hora de ir para academia. E assim, então, ela vai. A galera que não está frequentando a academia, a gente mora aqui em Floripa, sabe que tem a Beira-Mar Norte, tem as praias, tem as academias, né, a céu aberto aí, mas eu acho que tu concorda comigo que, claro, poder estar dentro do ambiente da academia com orientação é maravilhoso. Mas para a galera que está querendo fazer, né, não só aqui em Floripa, mas quem está assistindo aí em todo o Brasil, tem uma galera de São Paulo assistindo bastante aqui, que lá no Arnold eu fiz amizade, a galera disse que ia divulgar aqui o canal e mostrar para os seus amigos. Mas assim, aonde puder, faça, né? Hoje, né? Hoje a gente sabe disso, né? O que tu indicaria para essa galera que não está dentro da academia? O próprio trabalho que tu está fazendo, de divulgar a atividade física, divulgar o exercício para o Brasil, faz com que a pessoa já tenha uma visão diferente do que é o exercício físico e ela procurar o exercício físico. A gente sabe, né? Os números mostram muito isso nas pesquisas aqui no Brasil. Hoje deve estar em 2% ou um pouquinho mais das pessoas que fazem academia, que estão dentro da academia. A maioria, às vezes, ela olha para uma academia e diz, não, isso não é para mim, ou é muito caro, eu não tenho condição de ter academia na minha rotina. Estereótipo, né? Lá só tem a maromba, só tem o bombado, só tem a não sei quem. Só tem gente que só fala de exercício, tem gente que só fala de dieta, e não é isso. Então, a tua pergunta ela é muito benéfica, porque a gente tem que mostrar isso para o Brasil e chamar essas pessoas para dentro da academia. Não é porque a academia ela pode ser mais barata, mais cara, com personal, sem personal, mas ele tem que buscar uma academia para ter saúde.
Porque o cardíaco, o obeso, a pessoa com diabetes, hipertensão, pessoa com síndrome do pânico, com depressão, elas não estão indo para a academia. E essas pessoas, elas precisam da academia. Então, a gente pega a nossa academia lá hoje, né? Vamos botar ali mais de 98% das pessoas lá que estão lá dentro. Precisariam estar lá? Não, né? Não. São as pessoas saudáveis, são bonitas, são magras, vão no médico, está tudo perfeito. Então, elas são as pessoas que estão ótimas. Exato. E as que não estão, onde elas estão? Exato. Elas não estão na academia. E ali é o lugar delas. Buscando atividade física recorrente, né, diariamente, fazer um pouquinho de exercício todo dia, para encontrar uma saúde ali na frente já. A nossa conversa foi toda voltada para isso, né? Aí a saúde e a estética, elas têm que andar juntas. Então, essa pessoa que está nos assistindo aqui, que vai buscar conhecimento através de um podcast, através do YouTube, ela sabe que o exercício físico é o grande remédio para a vida dela hoje. E ela é 10 vezes mais barato do que o remédio. Né? A prevenção, ela custa 10 vezes mais barato do que remediar um problema de saúde. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas e chamar elas para a academia. Teve um caso agora lá na academia de uma aluna minha, que ela me fala de um parente dela, né, parente do marido dela, que ele não faz academia. Mas ele faz ele teve problema do coração, e uma vez por ano ele vai para São Paulo, nos melhores hospitais de São Paulo, não sei se é o Einstein, ou ele vai para o Hospital do Coração, onde ele desembolsa 90 mil reais por ano, numa consulta médica para prevenir o coração dele. Então a gente faz uma conta. 90 mil reais, tu paga quantos anos de academia e personal? Nossa Senhora! Nós estamos falando de um valor muito alto, né? Poxa. Então, e uma pessoa que não tem essa quantia, né, que não tem condição, ela vai ficar como? Ela vai ficar à mercê do plano de saúde público, que eu acho ótimo também, não estou falando mal, mas demora. E ela pode ter resultado de ter tratamento sem estar no hospital. Ela pode ter na academia. Ela pode ter na academia com os professores da academia, ela pode ter na academia com o personal, ela pode, se ela não gosta da academia, ela pode procurar algum exercício ao ar livre. Hoje tem academias ao ar livre, tem grupos de corrida, mas o primeiro passo é a pessoa procurar o exercício, porque sai daquele método de antigamente que ela dizia, eu não posso fazer porque eu estou gordinho, eu não posso fazer porque eu tenho o problema do coração, eu não posso fazer porque eu estou doente. Sempre não, cara, desculpa, a cura está no exercício físico. A tua cura física, mental e espiritual está no exercício físico. Agora, qual exercício ela vai escolher? Se ela nem ela sabe qual exercício que ela pode escolher, procura ajuda. Isso. A gente está aqui para isso, né? Usa o nosso Instagram, usa o podcast, busca uma conversa, faça uma pergunta que a gente vai te ajudar. Com certeza, a gente está aqui para isso, né? Não vai cobrar, né? Não, de dar uma indicação, gratuito. De dar uma orientação, de dizer, olha, pelo nível, pelo tipo de vida que tu leva, eu acho legal tu começar dessa forma. Isso, tanto que eu já tive uma aluna que se tornou minha aluna de personal, que ela começou indo para academia, ela tinha vergonha, ela se escondia na sala de cardio e ela ficava fazendo só bicicleta. Só bicicleta, só bicicleta. E aí um dia eu cheguei nela e disse, oi, tudo bem? Você não vai para a sala de musculação? Não, eu tenho vergonha. Não, mas calma aí, vamos conversar. Por que essa vergonha? Fiz uma amizade com ela ali para entender isso. E aí, depois ela se tornou minha aluna de personal. E aí perdeu o medo. Dela, perdeu o medo de estar na sala de musculação. Eu tenho uma aluna minha hoje, treina comigo também 4 vezes por semana. Ela é apaixonada por musculação. Ela não negocia o horário dela de musculação. Raramente ela falta aos treinos. E há 15 anos atrás, o irmão dela já é meu cliente, já há mais ou menos 20 anos. E ela falava, como que pode tu pagar para fazer força? Pagar para fazer exercício. Hoje ela é apaixonada por musculação. Ela não falta musculação. Treina ela, o irmão dela, a filha dela treina, o marido treina, a enteada treina, todos ali na academia. Então a musculação... Olha a resposta que tu tem, hein? E eu vejo que a musculação hoje, o exercício para eles é uma maravilha. Eles amam aquilo ali. Que eles sabem do benefício que traz para o resultado da vida deles. O irmão dela, que é dentista e trabalha muito também, ele é um cara extremamente competente no trabalho dele. Para mim, é um dos melhores dentistas hoje aqui de Santa Catarina e do Brasil. É uma pessoa extremamente competente naquilo que faz e o horário de carga de trabalho dele também é grande. Ele começa por volta de 8 horas da manhã e vai até 8 da noite. Tem dia que ele vai treinar comigo 8, 8 e meia da noite. E ele nunca, nesses anos todos, de 20 anos treinando musculação, ele nunca teve uma lesão.
ele sempre está com uma postura boa de trabalho. Apto para trabalhar ali. Apto para trabalhar, porque se ele tem uma fraqueza muscular, uma fraqueza de ombro, uma fraqueza no braço, como que ele vai trabalhar tantas horas por dia? Então a musculação é essencial para a tua qualidade de vida, para a tua profissão, para aquilo que tu faz. E ele sabe disso, e ele usa isso para o trabalho dele. Bem da profissão dele, né? Eu falo que a musculação, ela aumenta muito o teu limiar de capacidade de realizar coisas. Então, se tu tens uma capacidade de trabalhar 3, 4 horas, com a musculação você vai trabalhar 8, 9, 10, zerado. A gente consegue ficar horas em pé, né? Por quê? Por causa da musculação, por causa da força que você tem. Não é só força física, é força mental e espiritual. E isso aumenta muito o limiar dessas pessoas de trabalho, de poder render nas profissões dela, em tudo que a pessoa faz. Uma pessoa que não pratica musculação, não pratica exercício, ela vai ter um limiar muito baixo. Ela vai estar sempre cansada, sempre indisposta, dor aqui, dor ali, e aí? Ela vai viver assim? Não, isso não é vida. Boa. Fernando, alguma coisa que eu não te perguntei, tu gostaria de falar para a galera em relação a essa, englobando essa parte de treinamento, performance, saúde, vida social? Eu acho assim, a nossa conversa, a gente já conversa isso no dia a dia, né? Nossa conversa é sempre maravilhosa. As nossas trocas de ideias como colegas de profissão é sempre maravilhosa, mas óbvio que a gente vive num mundo, né, como a gente já falou, que apenas 2 a 3% das pessoas estão ali com a gente. E a gente já falou sobre isso e eu quero ressaltar aqui no teu podcast, que é maravilhoso, e tu é uma pessoa que é formadora de opinião e com o teu trabalho tu pode atingir muita gente, que as pessoas olhem para si mesmas. É isso que eu falo, assim, há 15 anos atrás eu busquei me aperfeiçoar cada vez mais no conhecimento de tratamento de ser humano para ser humano, né, de pessoas para pessoas. Então, essas pessoas que estão assistindo o teu podcast, que não fazem exercício, ou que fazem, mas conhecem pessoas da sua família ou do seu grupo de amigos que não fazem, chama essas pessoas para estarem com vocês fazendo exercício. Porque o exercício realmente ele transforma a vida das pessoas, né? Ele faz com que você tenha esse limiar de tolerância para uma vida melhor, muito mais facilidade. Então, a gente poder falar sobre saúde, falar sobre performance, falar sobre estética, falar sobre um melhor corpo, ela faz parte de uma grande saúde num todo. E essas pessoas têm que estar buscando isso. Eu acho que é válido a gente falar sobre isso, a gente tem que buscar, a gente tem que atrair essas pessoas para perto da gente. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que eles não estão gastando, eles estão investindo. Estão ganhando. E às vezes a pessoa não consegue estar realmente dentro de uma academia, mas que ela invista o seu tempo, né? Um par de tênis, uma roupa confortável para fazer um exercício na rua, uma caminhada, eu acho que, isso é um grande investimento, né, Diogo? Eu acho que todo mundo tem como, né? Tem como, né? E tem que fazer. E tem que fazer. Tem que fazer, porque o que você não gasta hoje na prevenção, pode ser que lá no futuro você vai gastar com remédio, com hospital. E eu sou uma pessoa que eu olho muito para esse lado, né, de ver as pessoas que estão fora dessa área da saúde, que estão hospitalizadas, que estão realmente com a saúde debilitada, o quanto elas veem que a saúde é importante. Importante, só depois que fica doente ali, né? Acho que sem a tua saúde, tudo anda com mais dificuldade, né? Sem saúde tu não faz nada. Então, tu poder olhar para a tua saúde, tirar um tempinho para você cuidar de si mesmo, não é gasto, é um grande investimento que você faz na tua vida. Tu sabe, até dando um depoimento real, não lembro se eu já falei no podcast, mas se tiver eu vou falar outras vezes também, que numa época da minha vida, entre 20 e poucos anos ali, eu quase fui um alcoólatra. Eu bebia muito, né, assim, cerveja mesmo, e comecei a engordar, né, era sedentário, mas ia para academia, achava que fazia exercício, e fazia esse desequilíbrio tentando equilibrar, né? Bebida, treino, e fui engordando, comendo bastante, trabalhava na área da logística, nem imaginava estar aqui hoje sendo um personal, um atleta. E eu cheguei com 1,70 m de altura a 96 quilos. Percentual de gordura muito alto, baixa... Sem ter saúde, né? Saúde também, cansado, sedentário. E eu resolvi virar a chave na minha vida e comecei a fazer caminhada. Eu lembro até hoje, a época do pendrive, do MP4, baixava aí as músicas, botava lá, fonezinho de ouvido e ia caminhar no parcão da minha cidade. A virilha assada, pé doendo, joelho doendo nas primeiras vezes, mas eu não desisti. E eu fui ao longo do tempo fazendo aquele percurso caminhando,
caminhando, o tênis foi embora, tive que botar um outro tênis, fazendo, eu fui emagrecendo. E aí, depois que eu comecei a emagrecer, eu comecei a entrar de novo para dentro da musculação, com uma outra visão, e aí sim, cuidar com uma orientação melhor, né, na época, e melhorar minha qualidade de vida. Aprendi a dizer não Isso que a para gente muitas conversou no coisas. início, né? O que transformou a tua vida? O exercício físico, né? Então começou a partir de uma caminhada ali, de uma virada de E é isso que a gente chave. tem que falar para o público, para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que às vezes buscam saúde, mas não conseguem às vezes levantar do sofá, e elas pensam assim, aonde eu vou buscar isso? Não, tem que buscar com a gente. Né? Ela pode vir até o profissional de educação física, mandar uma pergunta no Instagram, ou buscar em algum lugar, faça uma pergunta. E se aproxima dessas pessoas, para a pessoa poder te dar um start. E ela poder, nem que ela seja caminhar no parque, dando voltas no parque no primeiro momento, até gastar um tênis, vamos dizer Isso. assim. E ali vai começar a transformação da vida dela para boas escolhas. Fez com a tua, né? A minha de ser atleta a vida inteira, mas hoje trabalhar em academia e gostar de mostrar para as pessoas uma vida de saúde, uma vida plena, uma vida de bom equilíbrio, de boas escolhas, para que a pessoa no futuro ela tenha vida mesmo, né? Eu vejo que desde que você nasce até o momento que você morra, você tem que viver muito bem. Você não tem que viver mal, passar por dificuldades na vida, dificuldades que todo mundo passa, mas eu consigo enfrentar essas minhas dificuldades com muita saúde, como eu já falei antes, né? Quanto mais forte a gente é, mais fácil ficam as coisas na nossa vida. Que nem esse papo de melhor idade, né? Cara, melhor idade é toda a tua idade. Toda a tua idade. Ano a ano tem que ser a tua melhor idade, A melhor né? idade é aquela que tu tá. É. Não tem outra. Verdade. Que já passou, que tá para vir, que venha com qualidade, que venha bem. Boa. Porque senão a gente não tem como saber. Então, né, o recado que eu quero dar para as pessoas assim que olham para a academia, olham para os exercícios achando isso besteira, não é. A melhor coisa que você pode fazer na tua vida, para a tua vida, é fazer musculação. Boa. Essa é a nossa frase final, Fernando? Pode ser. Pode ser ou tem uma outra aí? Não, porque a gente sempre gosta de fechar. E não esquecer daquilo que eu falo. Você ser forte, as coisas vão ficar mais fáceis na tua vida, com certeza. Eu sempre tenho essa frase comigo, assim, quanto mais forte tu é, mais fácil fica a tua vida. Coisa linda. E todo mundo procura ter uma vida gostosa, né? Uma vida prazerosa, uma vida fácil. Então, seja forte. Pô, massa isso aí, hein? Para ser fácil, seja forte. Seja forte. Caramba, essa vai lá para as anotações, hein? Boa. Show de bola. Gente, se inscreve aí no canal Guerreiro Cast, no Instagram Guerreiro Cast. Fernando, passa o Instagram de novo para a galera aí. É Fernando Oliveira Personal. Boa. Quem quiser estar se conectando comigo lá, mandar mensagem, eu vou responder a todos, sem dúvida nenhuma. Ou então vem para Floripa, né? Quem é daqui vai lá na Fernando Scherer. Quem vier a Floripa visitar, pode ir lá na Fernando Scherer lá também. Que quem vem a Floripa, que não conhece Floripa, é uma cidade encantadora, maravilhosa, vai lá na Academia Fernando Scherer e vai encontrar a gente lá no dia a dia. Com certeza. Então tá, gente, finalizando aqui por hoje, então, esse conteúdo incrível, uma conversa que eu tenho certeza que a gente ia se estender por mais horas aqui, mas ele já está convidado para voltar e eu agradeço a todo mundo aí que assistiu, que deixou o seu comentário, que mandou para outras pessoas, porque eu estou encerrando, mas eu estou lembrando que eu falei para ti, esse podcast, ele é para levar informação para as pessoas, porque dentro da sala às vezes a gente fala, a gente conversa, mas não fica registrado. Justamente. Então aqui vai estar para o legado nosso, né? Para outras pessoas do futuro estar assistindo. E as pessoas que realmente não têm essa programação do exercício na sua vida, né? Usa o podcast para adquirir conhecimento e dar o passo para começar a fazer. Beleza. Então tá, gente. Até o próximo podcast e fechamos então. Valeu, Fernando. Boa. Tamo junto. É isso aí. A gente já está gravando, então, o episódio número 9 do Guerreiro Cast. É uma honra, uma felicidade ter você aqui, sinceramente, de uma lista de profissionais que eu tenho como inspirações e convites a fazer para estar nesse projeto do Guerreiro Cast, que é levar, como a gente conversou já na sala de musculação, a informação aos nossos alunos, amigos dos nossos alunos, a todo o Brasil. E contar com um cara que nem tu, que tem uma experiência de mais de 30 anos de profissão, vai engrandecer muito o Guerreiro Cast, vai engrandecer
o circuito, né, o grupo de professores, como tu falou lá, pô, uma roda de personagens para a gente contar a história. Então, eu acho que essa é uma oportunidade. E tanto que o slogan do Guerreiro Cast é o podcast dos guerreiros da vida real, né? Então, a gente sabe que a nossa profissão, né, tu já está, como disse, já há bastante tempo, caminhando por aí, dando aula pra caramba, passa mais horas na academia do que na própria casa, mas todo o teu esforço tem um reconhecimento, tem a tua glória e tem a tua recompensa. Não só financeiramente, como também espiritualmente, emocionalmente. Eu acredito muito nisso, porque a gente vê tu e outros personagens lá que já estão há bastante tempo nessa história, com a alegria de fazer o que estão fazendo há muito tempo. E isso, para mim, que sou novo nesse processo, é inspirador, né? Então, Bom, primeiramente, gente, agradecer também pelo teu podcast. Eu acho que só tem a engrandecer a nossa profissão, que tá cada vez mais em alta, as pessoas procurando cada vez mais a busca da saúde. E quanto mais eles buscam saúde, mais eles buscam a nós, como orientadores, para estar ao lado das pessoas na sala de musculação, orientando não só a parte do exercício, mas também orientando um modo de vida, uma maneira de novas escolhas para a vida, porque eu acho isso é o que forma a pessoa a estar ela com uma boa saúde, né? Adorei o nome, acho que Guerreiro tem tudo a ver contigo, né? Tu é um cara que eu conheço já há alguns anos, já de algumas academias, né? E já vi o teu trabalho, a gente sempre se aproximou muito do nosso trabalho, porque tu tem uma maneira de trabalhar que me chama muita atenção também, com a musculação, e eu sou um defensor, claro, da musculação e do treinamento de força. Eu acho que isso tem só a trazer benefício para qualquer tipo de pessoa. Eu sempre falo para ti na nossa conversa na sala de musculação que o trabalho de força ele está embutido desde que a criança nasce até um idoso que está precisando de força para viver bem. Então, falar sobre força, falar sobre musculação, sobre exercício, só engrandece a nossa profissão e traz benefícios para a qualidade de vida de todas as pessoas que nos procuram, né? com certeza. Então tá.